Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Muito boa tarde, estamos chegando com o Virando o Jogo, ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524, no sistema ClaroNet, aqui para o Rio Grande do Sul. E para o mundo todo, através das nossas plataformas digitais, você podendo nos acompanhar. Virando o Jogo, que hoje tem aqui na bancada Otávio Hoffmann, Flávio Fiorin, Guilherme Paz e Diogo Rossi. Muitos assuntos nós temos aí, entre choros e declarações de amor, né? Só que nenhum deles aqui para os times do Rio Grande do Sul, né? Só para Rio e São Paulo. Vamos falar em seguidinha sobre isso. Tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, Internacional joga hoje, o Grêmio classificou-se ontem e joga amanhã. É uma loucura essa tal de copinha, né? A intensidade que ela é jogada e disputada, né? No número de jogos, de pouco tempo entre um jogo e outro. E a gurizada realmente tem que correr muito. Então são esses e outros. Pedro, né? Pedro quer as praias, não do Guaíba, mas as praias lá do Oceano Atlântico, no Rio de Janeiro. Então parece que realmente foi um sonho e que acabou. Mas em futebol a gente sabe como é que as coisas se processam. Enquanto não houver uma clara definição com assinatura de contratos, tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Muito boa tarde a todos vocês. Boa tarde. Otávio, boa tarde. Flávio, Guilherme. Boa tarde, senhor Rogério. Guilherme, eu pensei que estava na praia, Guilherme. Pois é, praia a gente volta amanhã porque hoje tem a reapresentação das Gurias Coloradas, daí eu pedi para ficar para tá certo. Fiquei uns 2 dias a mais. Certo, que é o teu xodó, né? É o que a gente faz de melhor, né? Que as gurias... Não sei se é o que tu faz de melhor, porque tu faz as outras coisas muito bem. Mas a gente se especializa no nicho, leva, carrega a bandeira. Sub-16 tem um torneio sul-americano agora. Sub-16 tem a Libertadores que chamam, né? Tem gurias que eram do Sub-18, descem. Camilo Orlando, que era treinador do Sub-18, tá com o Sub-16. Daí o preparador de goleiros do ano passado, que é o Xuxa, desce também. Daí tem... Futebol feminino faz essas coisas. Aliás, segunda-feira também começa aqui em Porto Alegre e vai ter jogos em Eldorado do Sul, no CT do Grêmio também, no Sesc aqui em Porto Alegre, no CT do Grêmio em Eldorado do Sul, daquela competição dos pequenos, como é que chama? A partir de 8 anos de idade. Mirim? Não. Sim, categoria Mirim, mas... alguma coisa Cup. A competição tem um nome específico. Tá, como é que é? Vamos ver se Ibercup. Ibercup, perfeito. Boa lembrança. No final de semana começa o EFIPAM, em Alegrete. E já está rolando em Santiago, né? O jogo de abertura é Grêmio e Paraná, na sexta-feira à noite, 21 horas, lá no Estádio Municipal. Bom, eu falei aqui que podia alguém dar o nome, é Ibercup, né? Lembra bem o Diogo. O Diogo que está com o nosso WhatsApp, 999 33 98 94, é o número do nosso WhatsApp, lá com o Diogo Rossi. E se você quiser mandar também, pode ser pelo Facebook. Aliás, todas as redes sociais, né? Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, basta que você digite RDC TV Digital para você ter acesso. Agora, pelo Facebook, você manda os recados, assim como o Anton Mor, que está dizendo aqui já, cheguei, diz o Anton aqui, conosco acompanhando o Virando o Jogo. Daqui a pouco está o Sérgio Rich aí também, né? Sim, tá em esse está sendo meu sogro lá de São Paulo, o Esteban Lebede também, são assíduos. Agora, essa Ibercup começa segunda-feira, com a abertura às 19 horas, lá no Sesc Protásio Alves, né, no campo principal, onde ontem nós tivemos, né, o jogo das feras, tivemos uma preliminar, né, entre desconhecidos e depois o jogo das feras, vários ex-jogadores. Eu não quero falar nomes para não cometer injustiças aí, mas quero citar só o que falei agora há pouco para o Paulo Brito, e o Paulo Brito jogou o jogo das feras. Joga bem? Fardono. O Paulo Brito, joga bem ainda. O Paulo Brito ele chegou
a se profissionalizar no Avenida de Santa Cruz do Sul. Só que ele não era conhecido nem por Paulo nem por Brito, né? Ele era conhecido pelo apelido dele, lá da cidade, que é Tataio. Então ele jogou um tempo como Tataio, lateral direito do Avenida. Tataio. E o Paulo Brito está em forma, porque o Paulo Brito pratica o futevôlei aí constantemente, né? Então ele está em boa forma. Não vou fazer análise técnica, até que, porque eu não joguei, não fui liberado pelo departamento médico, não pude jogar, então não vou fazer análise técnica. Mas a Lara, que sempre está aqui também no RDC Esportes, a nossa recordista de embaixadinhas, recordista mundial, está no Guinness Book, né? 12 horas e 1 minuto, né? Fazendo embaixadinhas. A Lara mostrou toda a sua qualidade, sua categoria, e daqui a pouco se aproximaram o Marcelo Labarte, que ontem esteve conosco aqui no programa, e o Chiquinho, ex-lateral esquerdo do Internacional, né? E formaram um trio. Olha, foi uma loucura ver a apresentação que a Lara e esses dois ex-jogadores fizeram. O Labarte ainda não é ex-jogador, o Labarte deve voltar para os Estados Unidos aí para continuar a sua carreira. Mas foi um negócio fantástico. E depois o jogo também, público presente, né? Não só familiares dos ex-jogadores, mas o público que foi lá, corneta em cima de todo mundo, e principalmente em cima do aniversariante, que era o patrono da festa, o Leandro Brandão. Cumprimentos aí ao Brandão, que teve uma comemoração à altura, merece realmente a comemoração de ontem, que propiciaram os ex-jogadores aí no Jogo das Feras, aniversário do Brandão e 7ª edição que foi do Jogo das Feras. Então, para o ano que vem, deve ser melhor ainda, sempre dia 14 de janeiro, né, que é a programação. Bom, vamos para os nossos assuntos aqui. Eu falava da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As oitavas de final já começam hoje com o Internacional enfrentando o Red Bull, né, o RB Brasil, como a Globo gosta de chamar. Agora, pelo que eu tenho ouvido, esse que vai jogar, esse time aí que vai jogar contra o Internacional, não tem a ver diretamente com o time profissional, né? Não. Do RB. Eles se separaram, na verdade, no ano passado. É isso aí. Não, é isso aí. Ele vai jogar a Série B, né? Campeonato Paulista? Que na verdade não pode ter 2 clubes de empresa na mesma divisão com o mesmo nome. Então, como tem o Red Bull Brasil e a Red Bull comprou o Bragantino e virou o RB Bragantino, sim, que é o Red Bull Bragantino, o Red Bull e o Red Bull Bragantino não podem jogar a mesma divisão porque são da mesma empresa. Então, acabou ficando o Bragantino na primeira divisão do Campeonato Paulista e o Red Bull caiu para a segunda divisão e aí subiu o... Tá, mas um outro time. Impede, e aí são 2 times na base. Água Santa. Mas aí são 2 times na base. E aí nada impede que desses 2 times da base, que hoje o Internacional encara um deles, o menino, o atacante, possa ir para o Red Bull Bragantino na Série A do Brasileiro. É a mesma empresa. Não, tudo bem, mas eu digo na base. Se já existe essa divisão no profissional entre Bragantino e o Red Bull. Talvez o Red Bull Bragantino forme um time de base, que não existe ainda. Tá, mas e esses que vão jogar contra o Internacional hoje? São da Red Bull Brasil. São daquele time da Red Bull Brasil que estavam na Série D do Campeonato Brasileiro. Depois da compra, teve acesso da Série B para a Série A. Mas são 2 clubes distintos, mas nada impede que contratualmente um menino que é o atacante do Red Bull Brasil que jogue hoje, jogue a Série A do Brasileiro. Tudo bem, eu não estou pensando nem na Série A, tá? Eu estou pensando especificamente no seguinte: existe, nessa idade, 2 times? 2 times. Bragantino e Red Bull? Tá? Eu não sei se existe o time sub-19 do Red Bull Bragantino, ainda. Mas existe do Bragantino. Tá, mas e esse que vai jogar? Que não existe mais, né? Tá, e esse que vai jogar hoje? Esse que vai jogar o RB Brasil. É o Red Bull. Red Bull Brasil. É o Red Bull, que está ligado com o Red Bull que foi para a primeira divisão do futebol brasileiro. Isso. Tá? Então, em tese, é uma casca duríssima para o Internacional hoje. Independente se for o mesmo ou não o Red Bull, o time é muito bom, muito bem treinado. Eu acredito que o Inter tem uma grande prova de fogo aí. Aliás, o time principal do RB Brasil, Red Bull Brasil, vai ser treinado na Série A2 do Campeonato Paulista pelo Vinícius Munhoz, que é de Santa Maria. Que era o treinador da Ferroviária. Né? E no momento, enquanto a equipe do RB Bragantino, que subiu para a primeira divisão,
definiu o seu treinador, ele interinamente está comandando lá em Bragança Paulista os treinamentos. Porque ainda tem aquela discussão com o Antônio Carlos Zago, né? Está na pendência ainda. Da multa que teria que pagar, então tem essa negociação. Mas, de qualquer maneira, será que eles estão esperando para definir um treinador na expectativa de que o Antônio Carlos não feche o negócio com... Não, já estão negociando com o técnico do Rio Ave, só não vou me lembrar o nome agora. Mas o Rio Ave e o Bragantino já negociam a multa, 1 milhão de euros. Técnico que passou pelo futebol português, futebol inglês. É português ele, tá vindo aí pro Red Bull Bragantino. Sim. Então teremos... Carlos Carvalhal? Carlos Carvalhal, exatamente. Então teremos uma invasão de técnicos portugueses. Isso. Porque o Santos já tem um técnico Jesualdo. Português. Flamengo. O Flamengo já O Avaí na Série B. O Avaí também pegou um. Descobrimos Portugal agora. Sim, um dia eles nos descobriram, agora a gente descobriu eles. Só estamos aqui graças aos portugueses, então. Mas é que é um debate que a gente poderia ficar horas e horas aqui, Rogério. Porque esses times, eles teriam que apostar em Mano Menezes, em Dorival, esses nomes. Então eles apostaram o nome de fora, que tem uma renovação, pelo menos, no ambiente de trabalho. Sobre o Mano, para quebrar teu raciocínio, mas já te devolvendo, conversei com o Mano ontem, está descansando aqui no Rio Grande do Sul e só quer voltar a trabalhar em março. Tá tranquilo. Quem pode, né? Quem pode, quem não Ele pode, está saiu lá aqui. da China, sacode. 3 milhões na ele conta. sabe que, apesar dos estaduais não serem uma régua importante, derrubam treinadores. Então ele vai Não vale a estar pena. Ele vai voltar a rebote, né? trabalhar quando? O Antônio Mor, Descansar um pouquinho? o Anton Mor está dizendo que hoje o Inter sai. Olha aqui, quem está conosco nos acompanhando, participa também aqui do Virando o Jogo, José Aveline Neto. O Aveline ontem entrou no segundo tempo do Jogo das Feras. Foi lá pela ponta esquerda, foi tão bem que o Brandão estava marcando o Aveline, acreditem. O professor Leandro Brandão estava marcando o Aveline e o Aveline foi tão bem, obrigou o goleiro adversário a fazer uma belíssima defesa, que o Brandão foi deslocado para o meio. Deslocaram o Brandão para o meio, não estava conseguindo parar o Aveline. Depois que o doutor Ivan arrumou o braço, o ombro do Aveline, melhorou. Melhorou. Grande abraço. O Jerônimo Vitória de Andrades, Rogério Amaral está caduco. Que isso? Olha, ô Jerônimo, até posso estar, né? Mas me diz em que sentido e do quê? Que eu não sei a que tu te referes. Mas vamos lá, vamos seguir. E o Inter joga já oitavas de final hoje, né? O Grêmio ontem se classificou para as oitavas de final. Pega o Atlético Mineiro amanhã. Pega o Atlético Mineiro amanhã. Olha, tudo bem, essa Copa São Paulo é uma vitrine, a gente concorda com isso. Mas... Vocês vão me deixar falando sozinho no programa? Não, estou te ouvindo. Nós estamos acompanhando o seu raciocínio. É que eu recebi uma informação antes de chegar aqui, que eu estava esperando ajuda para confirmar. Falta uma confirmação, mas é uma informação significativa, apesar de não ser de jogador. Mudança dentro do Grêmio no meio da pré-temporada. Eu vou esperar só mais uma confirmação, mas... Da preparação física? Caio, nessas áreas. E goleiro, e preparação de goleiro do Grêmio. Mas eu já confiro um instante e não é só nessas áreas também. Lembrando que já caíram nessa semana fisiologistas e analistas de desempenho também do Grêmio. Um remonte, né? Eu acho que assim, com o Não Renato... tem nada a ver com o Renato, né? Não. Não, o Renato tá fora, férias aí, de não? férias, Não passou por ele. Eu acho que facilita muito também tirar, porque se o Renato estivesse em Porto Alegre nas negociações, seria um entrave. Renato, Mas já diriam que ele é o ele que foi o culpado, ele que mandou, né? Sugeriu, entre aspas, a saída, mas como ele está descansando lá no Rio, não foi ele. Né? Nossa. Já dizem, né, que pode mudar na utilização do time de transição no gauchão, né, que de repente o Grêmio vai começar com o time principal. Poxa, é uma pena, né, gente, essa questão. Eu prefiro começar com o time de transição. É que tem uma limitação de inscrições de jogadores faz novos. um teste, porque a intenção, né, que se tem da organização é que realmente a dupla Grenal utilize o time principal sempre porque é mais atrativo, né? Tanto porque a dupla Grenal quem leva a maior parte da torcida nos campos adversários, enfim.
Agora, no ponto de vista do Grêmio e do Internacional Mas também... nessa temporada é humanamente impossível botar esse mais pessoal. interessante colocar a transição justamente para que se teste alguns garotos que lá no meio do ano, por exemplo, podem integrar o grupo principal. Tá aqui, ó, ele botou no Instagram dele, então... Oficial despedida? O Grêmio demitiu o preparador de goleiros, Rogério Godoy, e o preparador físico, Rogério Dias. Além Os dois Rogérios? Os dois Rogérios. O Instagram do Rogério Godoy agora. Encerro hoje a minha trajetória no Grêmio. Me chama junto também. Aí demite 3 Rogério. Encerro hoje a minha trajetória no Grêmio Futebol Porto Alegrense. Foram 15 anos de trabalho, dedicação total ao clube e de resultados expressivos conquistados. Saio honrado por esta passagem vitoriosa e orgulhosa por tudo que podemos construir na nossa função. Agradeço em especial à imensa torcida do Grêmio e ao grupo de atletas e colegas pelo apoio e a confiança entregues no dia a dia. Agora tem que descobrir o motivo. Né? Do nada não saiu por nada. Depois de tanto serviço prestado, alguma coisa ocorreu nos bastidores ainda. Eu até torço. Vocês que estão sempre acompanhando os bastidores, deve ter ocorrido alguma coisa. Eu torço que a informação não se confirme, mas ela está junto, está na mesma levada. E se alguém estiver vendo e puder, daqui a pouco passar uma mensagem para ele, eu vou até passar aqui, mas também saiu o assessor de imprensa, João Paulo Fontoura, que era um grande amigo do Renato, e também já tinha tido aquele problema no ano passado com o Francisco Noveleto, o presidente Noveleto, mas o Renato tinha pedido a permanência dele, tinha atuado por ele, e é uma troca significativa, é uma mudança no âmago do clube, Porque O Renato estaria perdendo força? Pode ser? Mas aí renovaram com o Renato e Não, mas fazem eu isso. O Renato mandaria, tecnicamente, abre aspas, caixa alta, para não interpretar. Ele mandaria em todo mundo, entendeu? Ele chegaria, assessor de imprensa, eu quero isso. Treinador de goleiro, eu quero isso. Preparador, eu quero isso. Mas são funções. Agora, pessoas novas Acho que eles cortaram o braço dele, então. Mas igual ele tem que participar da escolha desses novos cargos. Tem Aí que tem que porque participar. são cargos de confiança. O assessor de imprensa tem que estar diretamente conversado com o treinador, com o vestiário. O Renato está aí? Não, volta só dia 20. Não. Mas Volta só dia 20. Aí essa turma dele é demitida quando ele não está aí? Não, é assim, são 3 bons profissionais. O ano passado é que houve, inclusive, já discussões de dirigentes do Grêmio que não gostavam do João Paulo Fontoura por ele ajudar a blindar o vestiário e que ele era bancado muito pelo Renato, pelo Maicon, pelas lideranças do grupo. Então, aí entra a primeira parte de um cargo desse, Você tem que estar confiando dos jogadores e do treinador. E na questão do preparador de goleiros e do preparador físico também, apesar de terem algumas críticas, eu não sei se o Rossato não tinha saído? O Rogério Godoy não tem relação com essa contratação de goleiros do Grêmio, com a entrevista, de certa forma, forte do Paulo Vitor ontem. De certa forma, não, Totalmente Daqui a pouco o Grêmio entendeu que passa pelo preparador de goleiros, ou vamos ficar sabendo mais tarde, eles estão trocando o Grêmio por outro clube, aí já entra numa outra parte. O Rômulo, o Renato queria ou não queria que continuasse? Queria que continuasse. O Léo Moura, o Renato queria ou não queria que continuasse? Não, Léo Moura não. Não, ele queria que tivesse alguma coisa para trabalhar no Grêmio. Para ele ficar no Grêmio. Não para jogar. Mas não. Jogando não. Não, ficando. Nós estamos falando de... Vamos usar no sentido positivo, benéfico da palavra. Nós estamos falando de panela. Tá? O Renato queria a permanência desses dois. Sim. Como desses outros, eu não sei em relação ao preparador físico e ao preparador de goleiros. Qual era a opinião do Renato sobre eles? É que eu acho que nem se sabe muito, porque não se sabia que o Renato tinha que ter uma opinião sobre eles assim. Mas é um debate daqui a pouco vão ficar... Não, mas eu, por exemplo, eu não sabia sobre a opinião do Renato a respeito do João Paulo Fontoura. Não, eles são muito amigos. Mas eu não sabia. Como de repente a gente não sabe a respeito, a opinião do Renato a respeito dos dois Rogérios. Ele poderia ter deixado um recado, aí eu vou sair de férias, vocês dão uma analisada na situação desse pessoal aí? Poderia ter dito alguma coisa? Não, né? Isso aí é avaliação e eu não tenho E lembrando que o Grêmio na semana passada também demitiu outros funcionários. A nutricionista, fisiologista. Isso. Então, uma alguns analistas de desempenho também. Mas aí isso não passa simplesmente pelo Renato. E vou te dizer agora aqui já, aqui para não dizer depois que eu vi em outro lugar. Vem aí o Robertinho.
preparador de goleiros ex-Cruzeiro, que preparou o Fábio durante 10 anos no Cruzeiro. Bom nome. Tu já tinha citado dele? Já tinha citado que ele não aceitaria negociar enquanto o Grêmio tivesse preparador de goleiros. Como o Grêmio não tem mais preparador de goleiros... E quem será o preparador físico, quem será? Aí eu não sei ainda, mas o que me surpreende é que o Grêmio demitiu o preparador físico da seleção brasileira, né? Só isso. Tá, né? Ruim não é, né? Não, ele não é o titular da seleção Não, brasileira. mas ele é o convocado. Ele é do grupo. Agora, né? Mas toda vez que tem convocação, o Fábio Macheredia convida Acredito que ele. nesse início o próprio Alexandre Mendes possa acumular junto essa função, porque ele era preparador perfeito. físico, inclusive ele antes de vir para cá, né, da relação do Renato com o Alexandre Mendes, acho que ele primeiramente foi um preparador físico do Renato e depois auxiliar. Só que o Grêmio demite esse preparador físico, talvez na parte onde a preparação física seja mais importante. Mas aí que tá, será que o planejamento não foi do Alexandre? Daqui a pouco o Alexandre que montou todo o planejamento, tá tocando. Vai tocar. Mas agora no início, para esse jogo primeiro da Recopa, a transição. domingo, é o Thiago que vai comandar ou é o senhor Aurélio ou o Alexandre? É o Thiago mesmo? É o Thiago. É o Thiago. Mas olha, É que eu fico pensando o seguinte, são vários alicerces que caem, né? E com muitos anos de casa, os dois, né? Não, e gente, a gente tem que pensar o seguinte, Não, mas que dia é hoje? Tá, mas o que me surpreende Faz é uma isso. semana que começou a pré-temporada. É isso. Essa é a surpresa. Porque os jogadores que a gente falou antes, Léo Moura, o Rômulo, quando encerrou o Brasileirão ano passado, já sabia que eles não iam ficar. Mas esses aí não, a temporada já começou. Agora, vamos pensar assim, em coisas práticas, tá? Por exemplo, Carlos Amodeu brigou com o Renato, brigou com o João Paulo Fontoura. Carlos Amodeu é o cara que mais financeiramente ajudou o Grêmio nos últimos anos. Então tem muita força. Bom, continua. Ele tem muita força. Os goleiros, desde que o Marcelo Grois saiu e desde que o Marcelo Grois salvou tudo, né, no Grêmio aí nos últimos anos, nenhum deu certo. Lembrando o Thiago Machowski, quando o Marcelo não pôde jogar, deu resultado quase que zero. Né? E para onde foi também não deu. E para onde foi também não deu. Então a análise né, do gol, que a crítica é muito alta. O departamento médico todo do Grêmio foi demitido no ano passado porque os jogadores não voltavam de recuperação rápido em relação aos outros. E quando voltavam, logo estouravam. Vamos lembrar que o Jean-Pierre está 6 meses sem conseguir jogar por causa de um problema físico. O Luan estava machucado e saiu agora. O Luan nunca se recuperou. Então, assim, também existem motivos palpáveis, técnicos, para que essas mudanças aconteçam. Não, existe. Mas um dado mas também... são cargos com só alto pra peso deixar, político também aí. É muito político. Muita indicação. E salários altos também, né? Só nessa questão, preparador de goleiros e preparador físico, vocês estão satisfeitos com o gol gremista? Com a preparação dos goleiros? Estão satisfeitos? Acho que todo mundo discorda. Acho que ninguém tá, né? Ninguém tá. Alguém discorda que o Grêmio faltou perna no final da temporada? Faltou fôlego? Contra o Flamengo, principalmente? O Paulo Vitor começou a desmoronar justamente nos confrontos contra o Flamengo. E Mas dali não se achou mais. O preparador de goleiros que trabalhou com o Marcelo Grois? Não, questão de Na tempo. melhor fase da carreira dele. Foi? Então, não, mas é que eu digo que existe também a relação da qualidade do goleiro que o preparador, no milagre, não consegue fazer. Né? E vamos lembrar Da claramente... preparação física, eu concordo que no fim do ano o Grêmio estava cansado. E vamos lembrar também de uma outra coisa importante. Rogério Godoy sugeriu ao fim do ano passado, fim do ano de 2018, quando o Marcelo saiu, né? Para 2019, a contratação de Gatito Fernandes e o Grêmio contratou Júlio César. Então também isso já tem um peso. Se o preparador de goleiros pede um goleiro e contrata um outro, pede não sugere, né? Porque não, acho que não tem poder. E o Júlio já foi embora também, né? O Júlio está aí ainda. Mas pode sair também. Isso já chama atenção, né? Eu não tenho dúvidas. Eu perguntei, qual é Amodeu, né? Carlos Amodeu. Carlos Amodeu. Ele saiu, não? Não, o Amodeu não. Então... O Amodeu, a gente até teve a palestra dele, Rogério. Isso. Nós estávamos... Não, eu sei, lá na federação. Mas aí é que eu digo... Rogério, sai nós dois daqui e não sai o Carlos Amodeu do Grêmio. Tudo bem, mas olha aqui, ó. Quando o Renato deu aquela famosa entrevista do ano passado, que atingia o presidente, o Romildo, e depois, então, se falou o quê? O que se disse depois disso? Do cinto apertado. Foi uma crítica do Renato pro Amodeu. Muito bem. Então, se sai vários que o Renato queria proteger, eu vou parar de fazer o programa, vocês façam aí. Não, é que a informação já... Não, vão. Porque senão eu fico falando sozinho, ninguém entra na minha conversa, eu entro na conversa de vocês, eu entro no debate de vocês, vocês não entram no meu debate. Não, raciocínio de uma empresa. É a o quê? resposta.
a saída dos dois. Não, o que eu estava falando? Sobre o Carlos Amodeu. Carlos Amodeu. Sim. Sim, então não concluiu? Bom, pelo menos consegui a E atenção de vocês vocês. assistiram a palestra dele. Tá certo coisa aqui, o Jerônimo aqui, ó. O Jerônimo disse que eu tô caduco. Eu tô caduco mesmo. Tô caduco. Eles não prestam atenção no que eu falo aqui, Jerônimo. Agora tu tem que, Jerônimo, tu tem que me dizer aqui, tu faz uma consideração, tu só tem que me dizer do que eu tô caduco, né? Pode ser nisso aqui também. Mas a questão do Carlos Amodeu falando do cinto apertado... Não, o que eu não falei no cinto apertado, eu fiz uma pergunta para vocês. Quando o Renato deu aquela entrevista, tá? E que se disse que ele tinha atingido o presidente Romildo com aquela entrevista, depois o que se disse? Que era direcionado para quem? Por Amodeu? O Amodeu. Por isso que agora eu vou te responder com o cinto por apertado. Amodeu. Então, se sai um monte de gente que o Renato queria que continuasse, alguns Amodeu, que ele não tinha vence o pedido e o Amodeu não saiu, Tá, mas é que isso Mas aí... quem é que tem força lá dentro do Grêmio? É que o Amodeu é um CEO que cuida de 400 funcionários. Não, tudo bem, mas eu estou Em falando, todos os números. eu estou falando de uma rusga direta entre o treinador e esse CEO. Mas aí eu cravo. Sai o Renato, mas não sai o Amodeu. Então, é isso que eu estou dizendo. O Renato esse ano continua como treinador, merecidamente, pelos méritos dele, por tudo que ele fez e conquistou, mas ele já não é mais aquela única palavra que a gente vinha tendo aí nos últimos 2, 3 anos. Mas o Amodeu não é um cara muito mais ligado à questão financeira. Ele envolve lá. Ele é muito, aí o que Carlos tá. Amodeu é muito mais ligado ao presidente Romildo. Sim. O Carlos Amodeu é homem de absoluta e estrita confiança do presidente Romildo Bolzano. E é parte financeira. Essa é a questão. O Amodeu ele vai chegar, ó, Renato, tu tem um orçamento aí de 21 milhões, se vira com os 21, não posso te dar 22. Tá, é 21. não, tudo Toda a bem, questão mas- de CT, de construção, de categoria de base, de finanças, pagamentos de ex-jogadores, eu realmente não tenho mais os números aqui da palestra dele, mas todas as finanças do Grêmio melhoraram assim, ó, o dobro com ele na gestão. Não, eu não, e a gente nem critica falou do essa cinto questão. naquela série. O que eu acho que eu fico pensando, e para mim não há uma motivação financeira na demissão dos profissionais. Não. É uma demissão política e técnica. Entendeu? Por Será mais que técnica, a minha dúvida é essa. eu Será acho que em só alguns técnica? casos, talvez na do João Paulo Fontoura eu acho que é meramente política mesmo, acho que era queda de braço que tinha. Com quem? Com o Amodeu, que Com a maneira com que ele fazia as coisas. Eu entendo. é um cara que está há muito tempo no Grêmio e que para alguns de repente tinha liberdade demais Pode com ser. o plantel, Ele com os tinha jogadores. ele tinha uma entrada. Tá, e por que ele não saiu antes, então? Porque o O grupo Renato segurava. Quem? O Renato segurava. Aí vira e mexe, nós vamos chegar de novo Não, no sim, Renato sim, que mas segurava. é que pra- No Renato que queria. Tá, mas é que aí não faz nenhum sentido isso, Rogério, com o fato de o Grêmio ter renovado com o Renato. Não, mas eu acho que para mim faz sentido, porque o Grêmio reconhece a qualidade do Renato como treinador. Só que o que Mas se será falava... que a qualidade do Renato como treinador não está diretamente ligada ao fato do Renato gestor destas questões todas? mas JP, Rogério Godoy, Rogério Dias. Mas poderes muito amplos. Daqui a pouco tu está formando um comando paralelo. Mas Entendeu? o comando paralelo, ele deu certo, né? O Grêmio foi campeão da Libertadores, né? campeão da Copa do Brasil. E aí parou. Não, campeão da Recopa. Faz 2 anos que parou. Não, campeão da Parou no Recopa, Gauchão. bicampeão gaúcho, Mas né? Erros de contratação. 2019 não teve nada. Absolutamente nada. Não, campeão gaúcho. o Campeonato Bom. Gaúcho. Pô, mas já tinha vencido o Campeonato Gaúcho também o ano retrasado. Mas ganhou. Pior Então, é não ganhar, eu acho. Não, tudo bem. Mas isso é um sofisma que a gente fala, Mas né? em termos de depreciar o Campeonato Gaúcho. Tá? Agora, não teve nada de conquista importante e muito antes pelo contrário. Nós tivemos 2 reveses do Grêmio que foram vexatórios. Na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas nenhum físico, né? Todos técnicos. Para mim a culpa Técnico, tá daqui a muito pouco mais físico, ligada como ao disse o Renato. Guilherme. Para mim essas eliminações estão muito mais ligadas ao Renato, que é quem o Grêmio deu voto de Por isso confiança que para eu mais acho- um ano do que para essas outras questões. Por isso que eu acho que o goleiro até tudo bem. Tecnicamente, o Paulo Vitor foi infeliz nos jogos contra o Flamengo. E a gente não viu uma evolução do Paulo Vitor ao longo do ano, por Não, exemplo. e Ele mais- como número 1. Isso, foi e mal a mais- partir do Flamengo, né? E os outros, Até vinha bem aquela época. os outros também não evoluíram, né?
porque o Grêmio liberou o Léo Jardim, que está voando na Europa. Isso, talvez o Felipe Mediolaro está na seleção brasileira, mas também não evolui internamente no clube. Júlio César não correspondeu. Exato. Teve chance e não pegou. O Felipe Mediolaro, internamente, ele tem uma avaliação até negativa em alguns aspectos, como de acharem que ele não vai prosperar muito porque não é um goleiro alto, quando o Tafarel, por exemplo, que é da seleção, diz, não, já chamou o Felipe Mediolaro para fazer parte de treinamento e já disse que vai ser um grande goleiro. Então, talvez divergências nessas avaliações aí podem pesar contra. E tem o Breno, que está aparecendo agora também, né? Tem mais o Breno, que jogou um jogo, né, no ano passado, que foi aquele Grenal dos reservas. Depois... Ele participou dos 2 amistosos da seleção no Qual Uruguai. era o lance do TT, que o TT aceitaram a venda do TT sair assim? Não, o Grêmio aceitou a ter. Não, tudo bem, mas o que tinha que tu me dissesse na época que tinha uma bronca? Era que o empresário chegou e falou, Renato, o guri tem que jogar, senão eu vou vender. O Renato chegou, então vende, aqui não vai jogar. Voltamos de novo pro Renato. Voltamos de novo para um poder pro Renato. O Renato, eu não tenho, queria treinar e não deixaram de treinar lá. Eu não tenho dúvidas que todos esses movimentos aí tiram aquela panela que cada vez mais estava aumentando do Renato comandar. Só que a gente tem que pensar que o Renato tem o grupo na mão e tanto o grupo quanto o Renato precisam confiar nos nossos profissionais que vão vir. Tudo bem. Da mesma forma que confiavam Mas nesses também que tem um estão detalhe. saindo aí, Tem tá? detalhe. O Renato não sempre vai- disse que tem que pode- prestar contas pro presidente, só ele, mas ninguém. Pode ter o grupo na mão, mas não vai ter o clube na mão. É isso. Mas tem um outro detalhe. Desmonta uma panela e monta-se outra, né? Porque quem chega aí certamente é da equipe ou da parceria ou do bom convívio Indicação. de Carlos Amodeu e Klaus Câmara. Porque Klaus Câmara é amigo de Carlos Amodeu. Sim, tudo bem. E vem aí, Um comando de outra panela. então não muda nada. Não muda nada. Não, muda a panela. Porque no futebol você tem que fazer esses movimentos. O futebol é cíclico nisso. Daqui a pouco tu tem que desmanchar uma panela e formar outra. Agora, uma Se coisa... essa panela não se relacionar bem com o Renato, ele pede para ir embora Mas eu daí. vou te dar um exemplo claríssimo. Mas é isso que eu tô falando. Por que Vai, o Zé não Ricardo pode virou acontecer. treinador do Inter final do ano passado? Porque tem uma boa amizade Com o Rodrigo com o Caetano. Rodrigo. E o Ponto. Rodrigo Caetano fez questão de dizer na entrevista coletiva de apresentação do Rodinei que o Rodinei não vinha também pelo fato de que era amigo do Rodrigo Caetano, que Não, havia trazido ele para o Flamengo. Pelo amor de Deus, né? Porque quando tu explica uma situação que está nítida é porque tem, né? E outra coisa, agora uma coisa de cunho técnico mesmo. Ah, presidente Romildo, que burrado, né? Demitiu o melhor assessor de imprensa do Brasil, disparado assim, ó, do Brasil. O Grêmio perde o melhor assessor de imprensa do Brasil. Do Brasil, com certeza. E que nome para pegar agora? Não, Puxando o para nossa área. E o pior é o seguinte, o João Paulo Fontoura certamente vai estar aí num grande clube do sem Brasil dúvida. rapidamente. E o Grêmio, os outros assessores de imprensa que tem lá também, né, são muito qualificados, mas não tem a mesma penetração de vestiário que o JP já tem há muitos anos, né? Lembrando que o JP é uma cria, entre aspas, do Vitinho, né? Do Vitor Rodrigues, que também foi um grande assessor de imprensa. Pois é, que depois foi pro Flamengo. Foi pro Flamengo, foi por causa do Paulo Pelaipe, né? Mas o JP, pessoal o João todo- Paulo Fontoura, esse ele... pessoal todo começou no Correio, né? E depois passaram pela Band. O Vitor tá onde? O Vitor agora está fazendo outras coisas. Mas o Vitor chegou a trabalhar com o Shakhtar aqui no Brasil também, né? O Vitor é um grande assessor de imprensa também. É a mesma ideia, né? O João Paulo Fontoura seguia a mesma ideia do Vitinho, era a mesma liberdade com a imprensa, havia uma relação muito boa, né? É uma pena, né, para o Grêmio, porque havia um crescimento nessa toada aí. Agora vai abrir oportunidade para outro colega, né? Claro, pra assumir claro. a assessoria que a gente espera que também tenha esse relacionamento que esses anteriores eu acho tiveram. que abaixo dele, dentro, internamente, estaria o Faturi. Que é um Só que o assessor de Faturi imprensa está na da base, na Copa São Paulo, então o Grêmio vai ficar uns dias sem. A Jéssica Maldonado e a Morgana estão no feminino. Mas tá bom, mas o Grêmio já está uns dias sem treinador também, e já renovou com esse treinador. Mas conhecendo Tem problema. o João Paulo Fontoura, talvez ele já tenha deixado a listinha das coletivas da semana e coisa. Ó, da planejamento forma- mensal. Da forma como ele trabalha, muito provavelmente ele deixou as coisas muito bem encaminhadas pro próximo que virá. aí. Bom, vamos continuar falando sobre Grêmio Internacional. Internacional que está fazendo treino fechado na pré-temporada, rapaz. Já começa uma inovação aí.
Banrisul Digital. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para você que é cliente Banrisul, simplificar a sua vida com toda a segurança. Se você não utiliza, baixe e comece a usar hoje mesmo o Banrisul Digital, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. A mensagem do Sesc, nós já voltamos. Queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Virando o jogo ao vivo aqui pela RDC TV. O Humberto Claudino, Rogério Amaral, como o nível técnico dessa copinha está tão baixo? No geral, mas tem aparecido alguns bons jogadores, né? O Grêmio tem se destacado esse menino, como é o nome dele, Gonçalves? Gonçalves? Não. Gonçalves. Não acho. Eu não acho nada Mas é demais, que assim, Gonçalves. Rogério, a copinha é sub-20, correto? Sim. Aos 19 anos, o próprio TT, daí tem o PP, daí já tinha o Everton, o outro, mas com 19, 20 anos, meu amigo, ou tu tá jogando profissional, ou tu já foi vendido, ou tu é mais um. O time do Grêmio é sub-17 para 19. Pedro Obermiller e Diego Rosa têm 17 São anos. 17, tem menos de 16. Gonçalves e Rildo tem 18. E o homem do voleio, Elias? 19. E daí tu pega o time bom do Grêmio ali, o sub-20, o que ganhou a Copa Ipiranga aqui em Porto Alegre, não é o mesmo time. E esse já está estourando também, são jogadores que já estão estourando. E são os que poderiam estar jogando. Esse está aqui, né? O transição do Grêmio. É o que vai começar o campeonato. Jonathan a jogar Robert, Copa domingo. Isso, Jonathan Robert, Juan, Isaac, Felipe, Rodrigues. Tu não acha que esse Gonçalves é bom jogador, não? Eu acho que ele é o mais fraco dos 3 pontas que o Grêmio tem. Eu fiz o jogo do Grêmio contra a União ABC. Sabe que tu vai ter um debate grande lá na tua rádio, na Grenal, né? Porque os caras gostam do Gonçalves? Sim. Hoje de manhã tava Cada um. insensado. Eu gosto do Rildo e especialmente do Elias, né? São 2 pontas muito bons. No Internacional falam muito do número 10 do Internacional. Cezinha. Mas vai o melhor é o jogar. Praxedes. O Cezinha, depois da Copa São Paulo, vai integrar o grupo do Eduardo Cudê. Mas tem esse outro Praxedes, que é bom jogador, mas eu gostei do outro volante também. Está se destacando muito o Praxedes. O Praxedes é mais movimentação, mas eu gostei do primeiro volante, que é um alemão alto. Não me lembro, não me chamou a atenção o nome dele. É um alemão alto. A saída de bola dele como primeiro volante. Deixa eu procurar aqui. É uma saída de bola que não é para os lados, é uma saída de bola sempre, né, aguda, né, na direção do meio campo mais avançado ou do ataque. Não é balão, não é lançamento. Sim. Eu gosto do Matheus Monteiro, que fez os gols de pênalti. O Volney. Também. Acho que é Volney o nome dele. O outro volante é o Volney. 5, né? Se não me falha a memória. Isso. Volney. Eu gosto do Guilherme Pato. Gostei. Guilherme Pato também interessante. Mas o Matheus Monteiro tem se destacado também, é um menino interessante. Só que o Matheus é um cara que a gente, desde o ano passado, no Aspirantes, vai estourar, vai subir. Não sou. Matheus e Guilherme Pato, eles já poderiam ter estourado um pouquinho já. Um que não deu certo, que poderia receber uma oportunidade no time principal, é o goleiro Carlos Miguel, né? Isso. Foi emprestado ao Santa Cruz de Recife e o pessoal já está querendo devolver ele. E ele foi até nesse último jogo do Inter, nesse último jogo no Santa Cruz, o Itamar Schulli. Isso, exatamente. O Itamar Schulli cortou ele da lista. Problemas ali que atrapalham a carreira. Cortou ele da lista de jogadores. Ele na lista no profissional do Inter, eu acho quase inviável. Eu vi... E o Keller está sendo emprestado também. Né? Eu vi esse goleiro jogar, acho que 2 anos atrás, no campeonato de aspirantes, não era ele que era o titular? Era ele. E aí os caras falavam e eu já dizia, olha, só chama atenção pela altura. O Inter não titubeou em liberá-lo, né? Quando recebeu uma proposta para liberar para o Santa Cruz, foi automático, liberou automático. Então... E o Keller vai ser emprestado também, parece. Né? Isso, que ele está renovando o contrato provavelmente para ser emprestado. O Inter precisa, com a renovação do Danilo Fernandes, o Inter vai ficar com Lomba, Danilo e... Daniel. Quem é titular para ti? Do Inter? Essa briga está aberta, né? Danilo. É a nova temporada, tudo começou do zero. Danilo Fernandes. Dando em forma... Eu vou com o Danilo. Danilo Fernandes. Eu vou não, eu iria, né? Mas vai ter que correr muito, né? Para recuperar o Danilo Se bem que eu digo aqui, para mim, nenhum dos dois
né, é para ser o goleiro que eu vejo um Internacional campeão. Mas qualquer um dos dois é melhor que os 4 do Grêmio, concorda? Sim. Não sei, eu não posso avaliar ainda o Felipe Mediolar. Né? Mas hoje, na situação atual... O Brasil que terminou hoje a preparação e o Felipe não jogou, né? Nenhum dos 2 jogos treinos. Matheus Henrique fez um golaço ontem. Falta, isso. Ele não jogou nenhum dos 2 jogos, o que causa estranheza, porque ele era o goleiro titular, né? Até antes desse pré-olímpico, o goleiro titular da seleção sub-23 era o Felipe Mediolar. O Ivan, da Ponte que é da Ponte Preta, que o Grêmio ano passado até surgiu o nome dele nos bastidores. E aí teve uma pessoa dentro do Grêmio que me disse assim, como o Grêmio vai contratar o reserva do Felipe? Não faz sentido. Porque realmente o Ivan era o reserva do Felipe na seleção brasileira, né? O Ivan tem números expressivos na Ponte. Essa questão de goleiro vai muito da fase também. Tá aí o exemplo do Lomba com o Danilo Fernandes. É isso. É que o Danilo só virou reserva por conta da lesão. Mas quando ele voltou, no outro ano daquela lesão, que foi uma... Eu não tenho dúvida alguma em dizer que foi um lance intencional do He-Man, como é o... Rafael Moura? Que ele deu um cotovelaço, um soco, né, no Danilo Fernandes. Um jogo no Beira-Rio aqui. Acho que o Rafael Moura estava no Figueirense, se não me falha a memória, naquela oportunidade. Aí quando o Danilo voltou daquela lesão e tal, ele não voltou bem. Ele falhou em vários lances, inclusive no jogo contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba, me lembro. Então é isso, também um processo cíclico. Um goleiro está numa fase boa, teve oportunidade, se mantém. Eu honestamente acho que pela disputa que foi colocada aí, posta, que está aberta a meta do Inter de novo, a decisão vai caber ao estilo do Eduardo Cudê, como ele prefere montar o time com o goleiro. Tem, por exemplo, lá no Santos, o goleiro titular era o Vanderlei, quando chegou o Sampaoli, ele preferia goleiros que jogavam com o pé. O Vanderlei, até o Sampaoli entendia que tecnicamente era melhor que o Everson, mas o Everson jogava com os pés. Aliás, eu fiquei meio por fora, tem amistoso marcado? Grêmio hoje? Não, do Inter. No Inter não, ainda não. Né? O Grêmio é contra o Juventude. E os portões fechados para o jogo treino. Mas não é aqui. É em Flores da Cunha. Flores da Cunha. Isso. Mas vai ser em Flores da Cunha por quê? O Juventude está fazendo pré-temporada em Flores da Cunha? É onde a base do Juventude treina, em Flores da Cunha. O sub-20 do Juventude. E o presidente Walter Dalzotto Júnior esteve na Rádio Grenal domingo e me disse que o Alfredo Jaconi só vai ser utilizado no Campeonato Gaúcho porque está trocando a grama. E esse pessoal que não joga hoje pega o esportivo amanhã. Também lá em Flores da Cunha. Exatamente. O pessoal do Juventude. E o Inter não tem que ter amistoso, né? O Inter tem que treinar o máximo possível, porque vai jogar já agora. Quantos dias tem para o jogo do Inter? 2 semanas? Semana que vem. Da Libertadores? 4 de fevereiro. 4 de fevereiro, Sem ainda um adversário, né? Que sai Daí agora no Gauchão é a gurizada que começa, né? Não se sabe, o Inter pode tem ser dúvida. Eu acho que contra o Juventude, na quinta-feira que vem, o Cudê coloque o time titular. Força total. Mas por isso que eu digo, ele precisa treinar de alguma maneira esse time para ou ficar só fechado. E o Inter tem algum sub-23 atirado aí? Time bom sub-23 não tem, porque os meninos que eram da sub-23 estão com o profissional e os da sub-20 desceram para a Copa. É que o Grêmio tem um time da transição que está bem montadinho. Sim. Se o Renato quiser pegar o time titular e jogar contra a sub-23, contra a transição, para dar ritmo de jogo, consegue. Sim, mas o Internacional não tem essa transição tão forte para jogar contra. Mas o Internacional não tem. O Internacional mandou um monte de jogador embora. Não tem como. Falou já em outros programas. O Internacional tem um problema de calendário agora no início do ano, que culmina ali na Libertadores, mas que tem 2 viagens muito longas pelo Gauchão. E que eu não sei se o Eduardo Cudê vai colocar os jogadores a enfrentar isso. Um desses jogos até trocou de data já devido a Libertadores. Dessas viagens longas que o Otávio está citando, uma delas é para Ijuí. De Pelotas, o horário? Mudou para 5h30, né? E o jogo do Inter contra o Ipiranga em Erechim, que era domingo, passou para o sábado. E o jogo de estreia do Campeonato Gaúcho mudou também, né? Contra o Juventude? Não digo da dupla Grenal, estou dizendo o jogo que abre o Campeonato Gaúcho. Era o jogo do Aimoré com o Brasil, né? Foi para domingo. Passou porque esse jogo seria transmitido, né, pay-per-view para todo o Brasil, e como o Aimoré está punido... portão fechado. Então a federação não achou legal
que o jogo de abertura do Campeonato Gaúcho fosse transmitido para todo o Brasil, um jogo sem torcida. E esse jogo é quando? Esse jogo Passou para seria... domingo. Agora? Ele 19? Não, passou para 23. Passou pra quinta? Quinta-feira. Quinta, às 4 da tarde. Era Às 4 terça, da passou tarde, para gente. quinta. Não, aqui é portão fechado para então evitar tanto faz. energia elétrica, né? Mas também não Viu, é o... vocês não prestam atenção no que eu estou falando? Sim, estão prestando atenção. Não? Vocês falaram Guilherme? domingo. O portão fechado sim, só não lembrava do porquê Viu? das 4 da tarde. E aí Nunca vi Gauchão às 4 da tarde É na porque quinta. está fechado, né? o Jerônimo está me dando outra chinelada aqui, ó. Mais caduco, não? Ele está dizendo justamente isso. Aqui, ó. Viu? Eles não entram no teu debate, já é um sinal. Tá? Mas, enfim, não leva para o coração. Te assisto desde os tempos da Band, Pampa, etc, etc. Tá bom, Jerônimo, tá bom. Eu sei. Eu sou mais antigo, acompanho o Rogério desde que ele era repórter na TV. Sou mais velhinho. Eu sei que a gente vai ficando velho e essa gurizada acha que a gente tá caduco. Eu sei como é que é. Essa aí é a opinião do telespectador, não é a minha opinião. Então, um Boa abraço tarde, para ele. Boa tarde, Rogério e demais da mesa. Como vai dar certo se o Marcelo Groy, está dizendo José Luiz Sandri, o Marcelo Groy ficou esperando mais de 6 anos por uma oportunidade. O Douglas, que é um belo goleiro e está no Bahia, estava, né? Não, tá no Bahia. No Bahia ainda. E passou pela Chapecoense, né? Quando teve oportunidade. Outro que não me recordo o nome, Mas foi o que para a tem a ver? Europa. Tá? Isso acontece em várias posições. Não, ele está fazendo referência... Tava no Havaí, não era na Chape. Foi no Havaí. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque o Rogério Godoy nem é desse tempo todo, nem foi ele que preparou o Marcelo Groy ou não, para não ter sido aproveitado entre 2006 e 2016. Fora que quando o Dida veio, não foi imposição do preparador de goleiros. Não, foi uma imposição do técnico na oportunidade que era o Vanderlei Luxemburgo. Foi o QI. Entendi, para mim fez pouco sentido. Ele deve estar falando nesse sentido. Não, do Grêmio, claro, mas a todo. gente pega que acho que nem tudo é falha de avaliação, porque o Douglas está na Bahia, antes estava no Havaí, e se fosse um goleiro extraordinário, eu estaria no Corinthians como o Cássio, depois foi, então... Que ele passou pelo Grêmio. Claro, não, sim. Essa É igual a referência. questão do Rogerião, né? O preparador de goleiros, como você mencionou. Pediu o gatito, veio o Júlio César, vai fazer o quê? Mas também tem uma coisa importante, no caso do Douglas Friedrich no Grêmio, não tem nada a ver com o Rogério Godoy. Não foi questão de tratamento. Foi uma questão do tratamento do joelho dele, tem a ver com o departamento médico, que também já foi desligado. Também foi desligado. Exatamente. Geral e meia lá no Grêmio, pelo jeito. Tá sobrando. Procurando para onde viajar, a temporada de férias do Verão Sesc tem várias opções para você. Além dos hotéis do Sesc, tem os hotéis conveniados tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina. E também os vários pacotes de viagem que o Sesc oferece o ano inteiro. Informações no Sesc da sua região ou então pelo site do Sesc, sesc-rs.com.br. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Mensagem do Banrisul e já voltamos e vamos saber aí sobre o Pedro, né? Se realmente acabou a chance dele vir para o Grêmio. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. O Banrisul Digital é reconhecido por especialistas como um dos aplicativos mais completos para quem utiliza cartões de crédito. É pensado para facilitar a sua vida. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Banrisul Digital, tudo ao seu tempo. Tem mais telespectadores. O Fábio Santos está dizendo, é um veneno esse Rogério Amaral. Abraço, Fábio de Esteio. Deve ser porque eu estou falando dessa questão aí da perda de força, né, do Renato. Só pode ser isso. Pô, já chamaram de venenoso, de caduco. O pessoal Tô tá bem, bravo hoje. Tô bem, né? Só não é falado que não é notado, né? É verdade. Porque o pessoal gosta de ti, senão não comentaria. O José Avelino Neto pergunta que horas começa o jogo do Inter. 17h30? 17h30 hoje. 5h30, também conhecido como 5h30 da tarde. E tem um detalhe sobre o jogo do Grêmio amanhã, que o Twitter oficial da Copa São Paulo de Futebol Júnior informa o jogo para 5h30, mas o site oficial informa para 5 da tarde. Tá, mas então até o Grêmio tem dúvida. O jogo do Inter não vem por televisão hoje, né? Sim, Sport TV. Sim. Vem por Sport TV? Sim. Mas eu vi a menina no Bom Dia Rio Grande hoje dizendo que era só pelo... Como é que é? Pelo... FPF TV? Não. Fez? Maicujo? Globo Esporte.
Globoesporte.com. O Globoesporte.com também transmite os jogos. Olha, eu vou até confirmar aqui, Rogério, porque pra mim tem TV, porque essa é a oitavas de final. Transmitiram fases muito inferiores na TV, porque não transmitiriam aqui, ó, Sport TV. 5h30 Sport TV. Então avisa para nossa colega E lá. só Sport TV. Não tem nem Globoesporte.com, nem tem Maicujo, Tá, mas como nem Rede Vida. Como o Jerônimo disse que eu tô caduco, eu posso estar caduco e ter ouvido errado hoje no Bom Dia Rio Grande. Também lá pode, da também RBS pode, TV. também pode. Caduco, venenoso e surdo. Mas acho difícil. Caduco, venenoso e surdo. Hein? Pô, aí tô completo. Acabaram, Rogério. Por isso que ninguém presta atenção nele. Que maravilha. Caduco, venenoso e surdo. Não, a melhor parte é que ninguém presta atenção no Rogério e o programa já acabou. Passou tão rápido que já acabou. Podia ficar mais uma Prestou hora. atenção no horário. Que maravilha. Ó, só 3 minutos falta agora. O Maurel Pedroso, ele quer saber de nós outros aqui, quem que nós achamos que ganha a Recopa Gaúcha domingo, Pelotas ou esse time de transição do Grêmio? A vantagem é do Pelotas, né? É um time Vem treinando há mais tempo. Vem treinando há mais tempo, tem um técnico há mais tempo, é campeão da Copinha. Provavelmente leva um pouco mais a sério Mas também. não foi nada bem no teste esportivo, perdeu em casa. Isso, exatamente. Pelotas. Mas, mesmo assim, acho que o Pelotas ainda leva vantagem. Pelo fator jogando em casa, casa, pelo enfim. fator casa leva uma ligeira. Agora, pode até uma asneira o que eu falei, porque esse time de transição do Grêmio também está muito acostumado a jogar junto, né? Viu que é o novo reforço do Pelotas? Tadeu? O próprio. Tadeu. O Fernando Bresolim pergunta quem é o Inter e o Assis Francisco Marini responde, o maior campeão. Pra gente encerrar, encerrou mesmo o Pedro no Grêmio? Não assinaram contrato ainda com o Flamengo. Mas a informação é essa, né? Que o Pedro aceitou a proposta junto com a Fiorentina para jogar no Rio de Janeiro. Tá, mas aí aceitou a proposta do Flamengo, que é por empréstimo com o passe fixado. Isso. E por que não aceitou a do Grêmio antes, que era Porque sendo o que ele Pedro só Quer morar vende? no Rio de Janeiro, tem casa, tem família, A tem mulher do amigos, Pedro, né? Tem todo mundo, O Pedro pensa na carreira E dele, daí, a mulher do Pedro daí que é ele o... abre, daí o Pedro abre lá o jornal, abre a RDC e olha que os caras estão falando lá que só joga quem é amigo do homem, só joga o André, não vai ganhar chance. Daí o André e o Tardelli não sai, daí ele vai ficar no banco. O que eu vou fazer lá? Agora eu quero ver o seguinte, né? Eu quero ver o Pedro e o Gabigol jogarem juntos, mais o Bruno Henrique, mais o Everton Ribeiro, mais o Abel Arrascaeta, mais o Michael. Então vamos encerrar Vai o ser programa bonito. aqui. Vamos encerrar o programa com a mensagem que o José Luiz Sandri manda. Rogério, vou te defender. Eu assisto o programa só quando tu estás. És uma pessoa de boa índole, inteligente e atende a todos, mesmo os chatos como eu, diz o Sandri. E todos deveriam respeitar a tua sabedoria e experiência. Abraços. Bom, eu quero dizer o seguinte, Sandri, está convidado para uma cervejada comigo, um vinho hoje, depois dessa aí. Gostei que o José Luiz Sandri disse que eu não tenho índole, não sou inteligente, não sou boa gente. Porque, não te assiste. Porque quando eu apresento, eu sou uma pessoa que não tenho isso, né? Só quando eu tô, tá? Não, mas ele não é estudante, Só não. faltou ele falar que tu é um bom goleiro. Não é estudante. Talvez ele não tenha me visto jogar, por isso. Mas já, como é que era? Era caduco, venenoso e surdo. Agora estou substituído por boa índole, inteligente e atende a todos. Isso, Tá tá bom, melhorou. atencioso. Gente, é isso aí, estamos encerrando. Obrigado pela presença, Diogo, Guilherme, Flávio e Otávio. E muito obrigado pela sua audiência. E é assim, a gente faz sempre no alto astral. O programa é assim que tem que ser. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Voltamos amanhã, 13h, logo depois do RDC Esporte. Não esqueça que à noite, 9 horas, tem o Dois Toques com o Cadu Oliveira. Tchau. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.